Lançado em 1959, Bela Adormecida foi o 16º longa animado dos estúdios Disney e a materialização de um sonho do próprio Walt Disney. Baseado no balé de 1889, Bela Adormecida nos deu ícones da cultura pop, como o Castelo da Disney e a Vilã Malévola. E de quebra entregou pra gente uma obra-prima cheia de referências à arte e à indumentária medieval. Então vem comigo pra gente analisar as influências e as referências históricas no figurino da Princesa Aurora. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você acabou de cair da carruagem a caminho do baile e por um acaso dropou por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre história da moda, mas com evidências arqueológicas e muita pesquisa histórica ao invés de achismos e sensacionalismos. E esse vídeo é o terceiro de uma série em que nós estamos analisando as possíveis referências históricas que são encontradas nos trajes das princesas da Disney. Você pode assistir toda a série clicando nesse link que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Os vídeos estão saindo na mesma ordem em que os filmes das princesas foram lançados e, por enquanto, vão cobrir somente as princesas oficiais. Mas nós temos planos malignos de expandir essa série para cobrir também os trajes das vilãs e das princesas que não são mais consideradas oficiais. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like e vem comigo para a gente começar a destrinchar as referências do traje da Aurora. A história da Bela Adormecida é um clássico dos contos de fada e uma história essencialmente europeia. A versão mais antiga conhecida foi registrada no Romance de Percy Forest, um romance anônimo escrito entre 1330 e 1344, que faz parte do chamado ciclo arturiano, que é todo um conjunto literário que envolve as histórias em torno do rei Arthur e da corte de Camelot. Essas versões mais antigas têm um aspecto que é muito suavizado nas versões posteriores do conto e que também é apagado na história da Disney. O fato de que a Bela Adormecida sofre uma violência sexual enquanto está dormindo e acaba ficando grávida. Em algumas variações do conto, ela dá à luz a uma criança, em outras variações ela dá à luz um casal de gêmeos, e isso faz com que originalmente exista uma segunda parte da história da Bela Adormecida que dificilmente acaba sendo contada. E que inclui a Bela Adormecida tendo que fugir com os filhos, seja de uma fada totalmente descompensada ou às vezes de uma deusa ofendida. E essa segunda parte em especial parece ser muito influenciada pela lenda de Genoveva de Brabant, uma nobre alemã que foi falsamente acusada de ser infiel ao marido e precisou se refugiar com os filhos na floresta até conseguir provar sua inocência. Uma outra versão foi publicada por Giambattista Basile em 1634, numa coleção de contos chamada O Pentamerão. Nessa versão, o tema da violência sexual reaparece, ao lado de outros temas igualmente pesados, como homicídio e canibalismo. Nessa versão do Basile, ao invés de uma criatura mágica responsável pela maldição, nós temos astrólogos, uma coisa bem ao gosto da Itália da época. Porque, ao contrário do que muita gente imagina, nos anos 1500 e 1600, a astrologia convivia com o cristianismo em várias cortes europeias, e tinha um status mais próximo de ciência do que de superstição. Na versão do Basile, a Bela Adormecida se chama Thalia e nós não temos uma maldição, mas sim a previsão que os astrólogos fizeram quando ela nasceu, de que ela teria a sua vida em algum momento ameaçada por uma farpa de ninho. E isso vai ser um elemento constante em todas as outras versões do conto. A versão que a Disney adaptou foi a de Charles Perrault, publicado em 1697, que reescreveu o conto de Basile mais ao gosto do público francês da época, que era formado basicamente pela nobreza. E é nessa época que o conto é rebatizado como A Bela Adormecida no Bosque. No conto de Perrault, 7 fadas madrinhas são convidadas para o aniversário de 1 aninho da filha de um rei, para que cada uma presenteie a criança com uma dádiva como beleza, riqueza, graça, longevidade. Por uma questão de respeito, as fadas tinham que ser servidas em pratos feitos de ouro. E o problema é que o reino tinha 8 fadas poderosas e o rei só tinha 7 pratos de ouro no seu armário. Então o que ele faz? Ele avisa a 8ª fada que não vai poder convidar ela, pergunta se ela tá afim de comer em outro prato. Não, ele não convida a 8ª fada.
E aí chega na hora da festa, a oitava fada, que é a mais invocada de todas, aparece na festa, completamente descompensada, com uma certa razão, e amaldiçoa a menina, dizendo que no seu 16º aniversário ela vai morrer depois de espetar o dedo, ou às vezes numa agulha, às vezes numa farpa de linho, numa roda de fiar. Mas, para a salvação desse reino de gente descabeçada, a 7ª fada que tinha sido convidada chegou atrasada. Não era mais fácil ter servido a 8ª logo e evitado problemas? Mas enfim, a 7ª fada chega e, apesar de ela ser poderosa, ela não é tão poderosa quanto a 8ª fada. Então, ela não consegue quebrar completamente a maldição, ela só consegue suavizar. Então, ao invés de morrer, a princesa vai cair num sono profundo, e esse sono só pode ser quebrado por um beijo de amor verdadeiro. É no conto de Perrault que aparece também o tema de as fadas colocarem todo o castelo para dormir junto com a Bela Adormecida. Porque o trabalhador não tem vontade própria e não tem liberdade nem nessas horas. A versão dos Irmãos Grimm, publicada em 1812, termina no Felizes para Sempre. O príncipe beija a princesa, todo mundo acorda e a vida retorna ao reino. Mas a versão do Perrault continua para além desse ponto da história. E se ela nos poupa da narrativa da violência sexual, ela não nos poupa de homicídio e canibalismo, por exemplo. No conto francês, o príncipe e a Bela Adormecida se casam em segredo e têm 2 filhos, Aurora e Dia. Só que a mãe do príncipe não era completamente humana, ela tinha sangue de ogro, e por isso ordenou a um caçador que trouxesse as crianças para ela comer. O caçador troca as crianças por animaizinhos e a rainha, outra descompensada, chega a mandar tirar os netos num poço de cobras. Mas o príncipe chega, impede isso e a avó tóxica narcisista acaba ela própria caindo no poço. E todos viveram felizes e potencialmente traumatizados para sempre. Nem Perrault, nem os Grimm deram nome à Bela Adormecida. É só no balé de 1889, composto pelo russo Tchaikovsky, que o nome da filha é transferido para a mãe, e a Bela Adormecida passa a se chamar Aurora. O artista responsável pelas artes conceituais da Bela Adormecida foi Eyvind Earle, um prodígio da pintura que começou a carreira profissional com 14 anos. Antes de se tornar o artista principal por trás da Bela Adormecida, Earle trabalhou na equipe de outras produções, como Peter Pan, de 1953, e A Dama e o Vagabundo, de 1955. Earle era um artista modernista, com uma arte que abusava de traços retos e que seria perfeita para fazer os cenários dos filmes. Mas quando ele apresentou os primeiros concepts, o Walt Disney decidiu que ele seria o responsável por toda a estética do filme. Antes da Bela Adormecida, o visual das animações da Disney era determinado pelo primeiro plano, onde estão os personagens. E os desenhistas principais e animadores acabavam determinando como seria o estilo de todos os cenários. Mas com a Bela Adormecida foi ao contrário, e os cenários extremamente detalhados de Earle acabaram se tornando um problema para a equipe de animação, que dizia ser impossível animar as ilustrações dele. E com medo de que o seu trabalho acabasse sendo descaracterizado, o próprio Earle simplificou os cenários, mas as suas pinturas originais estão preservadas e recentemente começaram a ser leiloadas em casas especializadas. Uma das grandes influências do trabalho de Earle são as tapeçarias medievais que estão no acervo do Museu Metropolitano de Nova York. Mas também o livro de horas do Duque de Berry, um livro de orações ilustrado produzido na França por volta de 1410. É desse livro que vem boa parte da paleta de cores usada na animação, assim como as influências de estilo dos próprios trajes. E é possível grande inspiração por trás do tão famoso castelo da Disney. Eu precisava falar sobre tudo isso para fazer justiça à quantidade de referências incríveis que a Bela Adormecida tem em toda a produção, não só nos figurinos dos personagens, mas agora a gente vai começar a falar sobre os trajes em si. E a gente já começa com essa representação da Aurora toda entrouxadinha no colo da mamãe. De um jeito muito parecido com os pacotinhos de bebê que se fazia até bem pouco tempo atrás, mas que eram regra na Idade Média. Uma das mudanças que a Disney traz para a história é que as 3 fadas meio que sequestram a Aurora para tentar evitar a maldição e tal, e levam a menina para viver no campo, fazendo dela uma adorável camponesa. E claro que ela tinha que ter um traje de camponesa / empregadinha, porque isso é a tradição da Disney. E no caso da Aurora, a gente acaba repetindo aqui uma coisa que já vimos acontecer com a Cinderela e com a Branca de Neve.
Esse traje camponesa tem mais elementos da época da produção do filme do que qualquer outra coisa. Mas muitos desses elementos já são uma releitura que os anos 1950 faziam de referências históricas. Então não tá tudo tão fora do lugar assim. Camisas de botão com gola estilo Peter Pan e as mangas levemente bufantes perto do punho eram um estilo muito popular em 1950, frequentemente combinado com saias e cintos ou com esse tipo de vestido próprio para usar com uma camisa de mangas. O que cai entre nós parece ser uma referência bem presente no traje da Aurora. Mas esse corpete preto que ela usa, porque isso é um corpete, tá? Espartilhos são peças de roupa íntima, eles nunca foram usados do lado de fora da roupa. Se tá do lado de fora, é corpete na espartilha. Poderia ser uma referência a esse tipo de corpete que aparece nos anos 1850 e 1860. Já que a moda de 1950 adorava fazer referências a essa fase da era vitoriana. Mas eu vejo nesse traje uma outra referência que parece estar mais dentro das influências de fim da Idade Média que eram tão presentes no trabalho do Earle, que é esse quadro de 1450 do Jean Fouquet. E momento fofoca, a Virgem Maria tem o rosto da amante do rei da França na época, o que aparentemente era uma tradição na pintura francesa desse período. Agora, a saia desse comprimento e usada com anáguas fofinhas é totalmente 1950, minha gente. Se você está assistindo esse vídeo na estreia com o chat ao vivo, pode votar na enquete que está rolando no chat porque chegou a hora da polêmica. Vestido azul ou vestido rosa? Off, eu preciso demais dessas fadas na minha vida, porque eu tô costurando um vestido de gestante 1850 e simplesmente eu não aguento mais olhar para ele. Momento pra gente apreciar não só o vestido, mas o design maravilhoso dessas molduras medievais no livro das fadas. Porque na hora do vestido mesmo, as referências medievais parecem ter ficado meio esquecidas. Em boa parte do filme, o príncipe está vestindo referências do final dos anos 1400. Esse casaco acinturado parece ser baseado no doblé, uma peça muito popular na época, geralmente usado com mangas volumosas e decoradas. E sim, ele era usado com essas meias ajustadas, que lembram as leggings modernas. E olhando no restante do cenário, a gente vê uma série de outros personagens secundários que aparecem ali com trajes que fazem referência ao final dos anos 1400. Como esse chapéu esquisito com um monte de tecido pendurado, que é um dos vários modelos de chapéus pontudos enormes que se encontravam no norte da Europa entre 1450 e 1480. E até os vestidos usados por essas outras figuras são típicos desse período. Na região norte da Europa, um dos estilos de vestido mais popular era o Burgundian Gown, um estilo de traje que vinha da corte da Borgonha, era feito em seda e consumia uma quantidade absurda de tecido. As características desse vestido incluem a saia volumosa e drapeada em pregas na volta do corpo, formando uma bela raba, quer dizer, uma bela cauda. Mas também esse corte ajustado na região logo abaixo do busto, bem marcado com um cinto. E o decote nesse formato V, às vezes bordado, às vezes decorado com pele de animais. O que pode ter influenciado de alguma maneira o formato do decote da Aurora, mas não é uma referência muito óbvia ao olhar. Eu acho que o decote da Aurora lembra mais o estilo desse retrato da Elizabeth Woodville, que foi rainha da Inglaterra, pintado em 1471. Uma coisa que me chama a atenção no corpete do vestido do aniversário são os recortes de estilo princesa. Eles só vão aparecer na moda europeia a partir de 1870. E em 1950 já eram parte obrigatória da modelagem de vestidos formais. E eu não sei se a Disney já tinha nessa época a ideia de atores vestidos como os personagens dentro do parque. Mas esse tipo de construção é muito legal para o corpete, porque ajuda a fazer um ajuste melhor ao corpo e, ao mesmo tempo, cria a ilusão de uma cintura mais fina, que deixaria qualquer atriz um pouco mais parecida com as proporções do desenho. Agora, de onde saiu esse péplum do corpete, minha gente? Porque não tem nada nem parecido na indumentária medieval. E não ironicamente, esse é um dos meus detalhes favoritos desse vestido, porque ele mostra pra gente uma coisa que é quase um padrão em qualquer figurino histórico. Mesmo que você esteja com uma produção de época super estruturada, o figurino histórico sempre vai acabar trazendo algum tipo de referência, não só à época que está sendo retratada, mas à época em que a produção está sendo feita também. E eu defendo que o péplum da Aurora é referência ao trabalho de um dos estilistas mais importantes do século XX, que é o Charles James, que era conhecido mundialmente pelos seus vestidos de baile.
E uma das criações mais icônicas dele é o Petal Dress, um estilo que ele projetou em 1949 e que teve inúmeras variações ao longo dos anos 1950. Charles James era apaixonado pelas linhas orgânicas da natureza e trouxe as pétalas de flores para o quadril dos seus vestidos no formato dessa sainha curta que a gente chama de peplum. Agora, comparando o design de Charles James com o vestido da Aurora, até a silhueta da saia é um pouco parecida, né? Mas claro que a gente não vai encerrar esse vídeo sem fazer comentários maldosos ou não sobre o cabelo da Princesa Aurora. É comum que outras animações da Disney, tanto antes quanto depois da Bela Adormecida, optem por usar penteados mais próximos da época em que a produção está sendo rodada. Mas isso não é o que acontece aqui. Em todo o filme, ela usa os cabelos muito mais longos do que se usava em 1950, soltos e cacheados. Mas a década de 1950 nos deu vários filmes de ambientação medieval que trazem uma característica semelhante, que é a da protagonista usar os cabelos longos e soltos ou só parcialmente presos. O que não era algo lá muito comum na Europa medieval, à exceção da Itália dos anos 1400, mas se tornou um recurso narrativo muito comum em 1950, em produções de sucesso como Ivanhoé, de 1952, e O Escudo Negro de Falworth, de 1954, e só eu acho que esse cabelo e essa cor de vestido não são uma coincidência. Eu confesso que eu ainda queria falar um pouquinho sobre as roupas das três fadas, mas esse vídeo já ficou longo o suficiente. Então, vamos ver se, dependendo de como ficar o desempenho desse vídeo, vamos ver se rola de a gente gravar um vídeo só pra falar, só pra comentar as roupas das fadas. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Considere a possibilidade de se tornar membro ou apoiador e ajudar o canal a produzir mais conteúdos em português como esse. E eu aproveito para te convidar também para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, compartilhar e, claro, dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e eu separei para você com todo carinho.